Eu queria meditar com você um pouquinho nessa noite, baseado no livro de Marcos, no capítulo 6, e gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo, para nós fazermos a leitura desse texto. Quero ler com vocês Marcos, capítulo 6, eu vou ler a partir dos primeiros versos da palavra de Deus, e tentar dividir com você algo do Senhor para o teu coração. Eu espero que você possa compreender que as nossas atitudes abrem portas e as nossas atitudes fecham portas. Então que eu e você possamos estar abertos para o Senhor nos ensinar a como abrir as portas que quem sabe ainda estão fechadas para nós. Diz assim a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 1. E partindo dali, Jesus chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Versículo 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Deixa eu pedir assim, tem jeito de... Wesley, dá para tirar um pouquinho o retorno? Está dando microfonia aqui para mim. Isso, obrigado. Está dando ainda, nesse aqui. Amém. Versículo 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estavam admirados da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E o verso 7. E chamou a si 12, e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós entregamos a leitura que foi feita da Tua Palavra nas Tuas mãos. Nós pedimos para que esse Espírito que opera em nós, que possa abrir o nosso entendimento, para que ouçamos a Tua voz. Usa a minha vida por misericórdia, apenas como um canal para transmitir a Tua Palavra, e que o Senhor possa falar aquilo que é o desejo do Teu coração através da minha vida. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Essa é mais uma das histórias de Jesus, e não é novidade para a igreja. Eu sou apaixonado por Jesus. Acredito que em toda a história da humanidade não existe ninguém que se compare a Jesus. E acho interessante, mesmo que você não considere Jesus como seu Senhor, mesmo que você não veja Jesus como Salvador da humanidade, aquele que morreu na cruz por você, você deve pelo menos respeitá-lo. Alguém que recebe a missão que ele recebe do seu Pai, e independente de qualquer coisa cumpre a missão, é alguém que merece pelo menos o meu respeito. Então, algo que me fascina em Jesus é como ele reagia a diversas situações que ele tinha que enfrentar durante o dia. E eu pensei um pouquinho nessa história de Marcos capítulo 6, a partir dos primeiros versos. Eu gostaria de dividir alguns sentimentos que eu tenho quando eu leio esse texto. Eu fico imaginando que Jesus, ele cresceu em um lugar, no meio de uma multidão. E essa multidão ainda não havia compreendido o princípio de Deus, pois a Bíblia diz que ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós.
o Deus que se fez homem, para que eu e você pudéssemos ter certeza de que existe uma vida após a morte. O bendito se tornou maldito. Todos esperavam um Salvador que tomaria o poder de Roma e sararia a nação de Israel da tirania. O bendito que vem em nome do Senhor se torna maldito. O rico se torna pobre. O alfa e o ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Senhor, o Rei dos Reis, aquele que venceu a morte, aquele que assentou-se no trono de Deus e está à direita de Deus, resolveu crescer no meio de um povoado e se tornar conhecido não pelos seus sinais, pelas suas maravilhas ou pelo seu poder, mas se tornar conhecido no verso 3 por uma expressão familiar a nós que nos diz: filho de carpinteiro. O Salvador da humanidade, aquele que se entregou para que eu e você tivéssemos vida, se torna conhecido no meio de um povoado onde ele nasceu por aquele que é o filho de um carpinteiro. Pensando nisso, quem é esse filho do carpinteiro? Quem é esse filho de José? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Durante quanto tempo, você não precisa me responder, durante quanto tempo da sua vida você ficou conhecido como sendo o filho do fulano? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Olha, aquele lá é o Guilherme é o filho do pastor. Não é muito legal isso, né, querido? Mas todos nós vivemos isso. Olha, aquele é o João. Mas que João? O filho do Pedro. O Pedro do tal, o Pedro do tal. Quem é aquele? Aquele é o Rogério. Mas quem é o Rogério? O Rogério é o filho do tal. Quando chega um determinado momento da sua vida, você se torna você, e aí de repente as pessoas mudam um pouco o foco. Então eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, durante muito tempo na minha vida foi assim: quem é você? É o Guto. Que Guto? O filho do 10º. O filho do 10º. Agora é assim: quem é você? Eu sou o Guto. Quem é o Guto? O esposo da Regiane. Sempre tem alguém. Você nunca é sozinho. Sempre tem alguma coisa que chama atenção. Vou dar um exemplo para você. Jesus poderia ser considerado, naquele exato momento da história, o Salvador da humanidade, mas de repente, os seus discípulos e o grupo que estava com ele, mais do que depressa se levanta e diz assim: não é ele, o filho do carpinteiro. Sabe, querido, o que eu quero ensinar a você nessa noite é que eu creio que todos nós, independente da nossa religião ou forma de pensar, nós temos uma opinião, pode ser que não formada, mas uma opinião mais ou menos formada sobre Jesus. Já ouvimos falar sobre ele, já tivemos algumas experiências com ele, já lemos alguns livros que falam sobre ele. Nenhuma personalidade na história do mundo teve o seu nome tão divulgado como o nome de Jesus, e emprestado para alguns homens usarem o seu nome, alguns de forma positiva e outros de forma negativa. Ninguém na história humana influenciou mais pessoas do que esse homem chamado Jesus. Então alguma coisa dele você sabe. E a minha pergunta para você nessa noite é essa:
quem é Jesus? Quem é esse filho do carpinteiro? Olha para a pessoa que está do teu lado aí e pergunta para ela assim: quem é esse filho do carpinteiro? Querido, a palavra de Deus me ensina que Ele deixou o céu. Tenta prestar atenção nisso, em nome de Jesus. Ele deixou o céu, Ele se esvaziou, Ele deixou um trono de glória, Ele deixou a companhia dos anjos. Imagina, você, quem sabe, faz isso, mas eu quero tentar te dar um exemplo. De repente você está sentado lá no sofá da sua casa e você diz assim: filho, por favor, traz um copo de água para mim. É gostoso quando seu filho levanta, vai lá e pega um copo de água. Imagine Jesus na glória, com os anjos à sua disposição para o servir. Jesus queria, quem sabe, jogar basquete. Aí ele olha para os anjos e: por favor, montem uma quadra para mim que eu estou a fim de jogar, eu sou filho do dono aqui desse negócio. E os anjos, num estralar de dedos, montam uma quadra de basquete e ele está lá, jogando. Acredito eu que o time dele no céu sempre ganhava, porque ele era filho do dono de todas as coisas. Mas eu fico imaginando este homem, Jesus, deixando a companhia dos anjos, deixando os melhores louvores que existem na face da terra e do céu, se esvazia, deixa a sua glória, olha para Deus e diz assim: Pai, só tem um jeito de resolver o problema do homem, manda eu. Então seu pai olha e diz assim: mas Jesus, você é tudo que eu tenho, como eu vou mandar você? E ele diz: Pai, manda eu. Então ele se humilha, se torna o filho de um carpinteiro, se torna um bebê, um simples camponês, que não tinha nem aonde reclinar a cabeça, porque em um determinado momento da sua vida pessoal, ele diz assim: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ali ele estava só, sem ninguém, e quem sabe no mais profundo da sua depressão. Ele carregou no seu corpo o meu e o seu pecado. Ele foi perseguido, traído, negado, rejeitado, acusado, espancado, e tudo que você possa entender ou imaginar nessa terra, a ponto de ser pregado e pregado numa cruz. E quando a gente chega no capítulo 6 de Marcos, Jesus já havia feito vários sinais e maravilhas. A fama de Jesus já havia percorrido aquela região de Nazaré. Os nazarenos já ouviam falar que Jesus era poderoso para fazer infinitamente mais. Jesus já havia multiplicado os pães. Jesus já havia feito sinais e maravilhas. Mas naquele povoado, o grupo de discípulos que acompanhava Jesus, juntamente com aquela multidão, me ensinam que a nossa incredulidade impede o agir de Deus. Então eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: a sua incredulidade impede o agir de Deus. Agora eu quero que você repita para você. Repita assim: a minha incredulidade impede o agir de Deus. Querido, nesse texto, especificamente falando agora e compartilhando com vocês sobre o texto, eu vejo algumas portas de Deus se fechando para a vida desses homens. Se você acompanhar comigo, você vai chegar a essa conclusão que eu cheguei também. Você pode olhar comigo o versículo 6
desse texto da palavra de Deus, para você entender o que Jesus diz sobre esses homens de Nazaré. Versículo 6 diz assim, ó: e estava admirado da incredulidade deles. Querido, algo que chama minha atenção nesse texto é que eu e você precisamos entender que muitas das nossas atitudes, Jesus se admira da nossa falta de fé. Muitas vezes Jesus olha para nós e diz assim: eu não acredito que ele está fazendo isso, ou eu não acredito que ele está pensando que não vai dar certo. Lembra um pouquinho, Jesus já havia feito vários sinais e maravilhas. Cafarnaum estava a 30 quilômetros de Nazaré. Nazaré foi a cidade onde Jesus viveu a maior parte da sua infância. Então, todo mundo conhecia Jesus. Todos sabiam quem ele era. E a 30 quilômetros da história do Salvador da humanidade, aqueles homens conseguem andar longe de Deus. E o povo escolheu se tornar incrédulo. Eles olhavam para Jesus e viam apenas um simples carpinteiro, apenas um homem que tinha irmãos, que tinha irmãs, apenas um homem que havia crescido no meio deles. Aqueles homens se tornaram líderes de uma geração incrédula, uma geração que não conseguia sentir a presença de Deus. Eles até viam os sinais, mas eles não tinham uma comunhão, eles não tinham uma vida com Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus não fez ali milagres por causa da incredulidade do povo. A Bíblia diz que Jesus passou por Nazaré e foi embora. Ele foi para onde? Ele foi procurar verdadeiros adoradores, porque a palavra de Deus nos diz assim, que ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então o que eu quero profetizar na sua vida nessa noite, querido, é que eu creio que Jesus ainda continua te procurando. Ele ainda está procurando um lugar aonde ele pode reclinar a cabeça. A Bíblia Sagrada me diz que quando Jesus vê a incredulidade deles, ele faz algumas afirmações. Uma das afirmações que ele faz é: um profeta não tem honra na sua própria terra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim: pelo fato deles me conhecerem como pessoa, eles esquecem qual a minha missão. Eles olham para a minha pessoa e não olham para a minha missão. E a palavra de Deus nos ensina, querido, que nós precisamos olhar para a missão que foi dada a Jesus na terra. E a missão é buscar e salvar o que se havia perdido. Foi isso que Jesus veio fazer à terra. Jesus não veio para te dar uma casa nova. Jesus não veio para te dar um carro novo. Jesus não veio para te dar conforto. Jesus não veio para te dar um casamento bem-sucedido. Jesus não veio para te dar um emprego maravilhoso. Jesus não veio para te dar. Jesus veio para salvar você e te garantir morada na eternidade. Foi isso que Jesus veio fazer. Se nós tivermos uma vida boa, um carro bom, um negócio bom, tudo isso dentro de um mesmo pacote, obrigado, Jesus. Mas mesmo na luta, mesmo morando em casa de aluguel, mesmo não tendo um carro do ano, mesmo passando por lutas e por enfermidades, a minha esperança é que Ele veio para que eu tivesse certeza da minha salvação. Ele veio para que eu pudesse descansar nessa terra, sabendo que existe um lugar reservado para aqueles que adoram e confessam Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E o pessoal, e os nazarenos haviam se esquecido disso. E ele também afirma, por causa da incredulidade deles: eu não operei ali sinais e maravilhas. Eu não operei ali milagres.
Assim, a minha pergunta para você nessa noite é: ô incredulidade malvada, maldita, que tem impedido o agir de Deus na nossa vida. A gente levanta da cama achando que o dia vai ser terrível. A gente levanta da cama e parece que o teto caiu sobre a nossa cabeça. Olha que engraçado. A Bíblia diz que no livro de Lucas, não precisa abrir, só quero citar para você, para seu conhecimento. A Bíblia diz que no livro de Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 30, Jesus fora expulso da cidade de Nazaré por causa da incredulidade do povo. Então, quando você volta para o livro de Marcos, capítulo 6, você observa que era a segunda vez que Jesus estava junto nesse povoado, em Nazaré. Ou seja, Jesus havia sido expulso uma vez de Nazaré por causa da falta de fé do povo, e agora Jesus resolve voltar em Nazaré para dar uma oportunidade para o povo. E o que chama a minha atenção é que Jesus sempre oferece uma segunda chance para aquele que se volta para Ele. E o que Jesus quer fazer com você nessa noite, Ele quer te dar uma segunda chance. Quem sabe você não acredita mais que a sua vida pode mudar. Quem sabe você não acredita mais que Jesus vai te dar uma chance ou uma oportunidade de começar de novo. Jesus deu uma oportunidade para Nazaré, Jesus também pode dar uma oportunidade para você. Só que olha o que aconteceu, quando Jesus voltou para Nazaré, Jesus voltou com uma intenção de abençoá-los, mas Jesus também pela segunda vez não pôde abençoá-los, porque faltou fé para eles. O desejo do meu coração nessa noite, querido, é que você arranque a incredulidade da sua vida, coloque aos pés da cruz e diga: Senhor, essa é a minha segunda chance, eu creio que a partir de agora, que a partir de hoje, tudo vai ser novo na minha vida, para a glória do teu santo nome. Consegue imaginar comigo a infância de Jesus e a juventude de Jesus em Nazaré? Você já saiu, assim, quando você era mais novo, andando na rua e tocou a campainha da casa dos outros e saiu correndo para os outros vir atender e não ter ninguém? Hã? Já fez isso? Ah, que bom, eu também não. Tá bom. Você já, vamos pensar aqui numa outra leve, né, para não te assustar, tá bom? Mas é assim, você já ligou o telefone na casa dos outros e fez uma pergunta assim: quem está na linha? Aí a pessoa falou: é o fulano. Aí você, quem sabe, já disse: então sai dali que o trem vai te pegar. Nunca fez isso? Que bom. Também não. Sabe o que eu quero levar você a entender, querido? A nação de Nazaré havia visto Jesus crescer e viu Jesus ter espinha. Você já viu adolescente de 12, 13 anos? Começa a brotar espinha em tudo quanto é lugar. A nação de Nazaré havia visto os primeiros cabelinhos do bigode de Jesus. Eles viram Jesus crescendo no meio deles. E viram Jesus, na minha leitura, brincando de burquinha, se é que naquele tempo tinha burquinha. Mas viram Jesus pescando. E eu acredito que quando Jesus pegou o seu primeiro peixe, ele gritou: Pai, peguei! E aquela nação viu a alegria de Jesus. E aquela nação me ensina que eles se acostumaram a olhar para Jesus e não se acostumaram
a ver o Salvador da humanidade. Eles rejeitaram o mensageiro, mas não rejeitaram a mensagem. Eles até acreditavam e acreditaram que Jesus era poderoso e sabia que ele fazia sinais e tinha certeza que ele era o Messias, mas não aceitaram a vida dele nos seus corações. Então posso afirmar que a mente deles estava em Cristo, mas o coração deles estava neles mesmos. Eles se acostumaram com o sagrado, acostumaram-se a ir na igreja, acostumaram-se a frequentar um culto religioso. Os nazarenos viram Jesus apenas como o filho de Maria, o filho de José, o filho do carpinteiro. Querido, você precisa se lembrar de que o filho do carpinteiro, o filho de Maria, continua sendo aquele que foi, aquele que é e aquele que será o meu e o seu Salvador. O conhecimento de Jesus estava separado da fé daquela cidade, e eles não receberam o seu milagre, e eles não receberam a sua bênção. Por isso presta atenção um pouquinho nisso. Conhecimento e fé caminham juntos, mas você não pode ser conhecedor de Jesus e não andar em fé. Você também não pode apenas ter fé que tudo vai dar certo na sua vida, mas você tem fé em qualquer coisa. Então a fé e o conhecimento andam juntos. Eu conheço a Jesus, sei que ele ressuscitou Lázaro, sei que ele curou uma hemorragia de 12 anos, sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e creio que ele faz isso na minha vida. Ele fez isso na minha vida. Ele não fica apenas na história. Querido, você precisa se lembrar que por causa da incredulidade de Israel, eles andaram 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que eles andavam em círculos. Eles rodeavam o deserto. E a história me ensina que isso tudo aconteceu por causa da incredulidade deles. Os nazarenos conheciam tanto a história de Jesus que eles fazem 3 perguntas. A pergunta que eles fazem primeiro é: da onde vêm essas coisas? Em outras palavras, pode alguma coisa boa sair dele? Da onde vêm esses sinais e essas maravilhas que ele faz? A segunda pergunta: da onde vem essa sabedoria que ele tem? Como ele fala bonito? Como ele consegue nos ensinar de forma agradável? E a terceira pergunta que eles fazem é: como ele faz essas maravilhas com as suas mãos? Não é ele, o filho do carpinteiro? Como é que ele consegue fazer tudo isso? Querido, quem sabe essas perguntas já vieram ao seu coração. Quem sabe a sua família está destruída e você já se perguntou assim: como é que ele vai resolver o meu problema? Como é que ele vai mudar a minha história? Como é que ele vai me abençoar? Eu quero dizer para você, querido, que eu não sei como, mas eu sei que ele vai, para a glória do nome de Jesus. E eu sei que ele pode. E sei que ele já fez isso comigo e ele está morrendo de vontade de fazer isso com você. Só que essa cidade de Nazaré escolheu a descrença. A incredulidade fechou as portas para ele. Porque o versículo 5 da palavra de Deus diz assim: Jesus não permaneceu em Nazaré, ele foi adiante. Nazaré perdeu o seu tempo e a sua oportunidade.
Jesus está à procura de homens e mulheres que aceitem o seu milagre e viva para Ele. Por isso, a incredulidade de Nazaré fechou as portas para os milagres de Jesus. A sua incredulidade tem fechado as portas para a sua família. A sua incredulidade tem fechado as portas para o seu marido se converter, para a sua esposa se converter. A sua incredulidade tem fechado as portas do seu marido arrumar um novo emprego, da sua mulher arrumar um novo emprego. A sua incredulidade tem afastado os milagres de Deus da sua vida. O que eu e você podemos fazer? Irmão, isso é tão sério, porque a incredulidade foi o primeiro pecado que existiu na história da humanidade. A incredulidade foi o primeiro pecado da história da humanidade, quando Deus dá uma direção para Adão e Eva prefere não ouvir a voz de Deus. Ela não acreditou em Deus e acreditou na voz de uma serpente. Por isso eu não sei se você tem clamado a Deus e tem pedido ao Senhor e você está à espera de um milagre e ele não acontece. E não sei também o nome do seu milagre, é você quem sabe, mas sei de uma verdade: não aconteceu por causa da falta de fé minha e sua. Não aconteceu ainda por causa da nossa incredulidade. A Bíblia diz então que no versículo 7 desse texto, ele chamou a si 12. Em outras palavras, ele olhou para Nazaré e disse: chega, cansei de você, mas eu quero 12. E deu a esses 12 autoridade, poder, coragem, fé para expelir demônios e alcançar ainda maiores alturas, para a glória do nome de Jesus. Você acredita nisso? Olha para a pessoa que está mais perto de você e diz para ela assim: eu sou um dos 12. Eu sou um dos 12. Eu sou um dos 12. Querido, para um dos 12 não existe má notícia, existe oportunidade de Deus tratar na nossa vida. Para o cristão de verdade não existe má notícia, existe oportunidade de nós tornarmos o nosso mal em bem. Você lembra da minissérie José do Egito, que eu falei tanto aqui na igreja que você devia assistir? Terminou, você não precisa assistir mais, porque já acabou. Mas para mim a parte mais linda daquela minissérie foi quando José olha para os seus irmãos e diz para ele: não chorem, irmãos, não se assustem, o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bênção. Então presta atenção numa coisa que eu quero te ensinar. Todo mal que quem sabe alguém te causou, ou todo mal que quem sabe aconteceu na sua vida, se você tiver fé, o mal que lhe causaram, ou o mal que quem sabe você causou, Deus vai tornar em bênção para a glória do nome de Jesus. Eu creio nisso. Sabe aquela mágoa, aquela ofensa, sabe aquele probleminha que um dia se levantaram contra você? Creia que Deus vai tornar aquilo em bênção para a glória do nome de Jesus Cristo. Sabe aquela pessoa que um dia pisou em você, te humilhou? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele ao seu tempo te exaltará. Aquela humilhação, querido, se você tiver fé, vai te exaltar para a glória do nome de Jesus. Aquele que conhece a Jesus, aquele que faz parte dos 12, tem direito às bênçãos, tem direito da promessa, tem direito de não desistir, de continuar até o final e acreditar
que Deus sempre tem o melhor para nós. Para encerrar, eu queria desafiar você. Eu queria desafiar você a acreditar. Acreditar que, quem sabe, é a segunda vez que Jesus passa por Nazaré. Na primeira vez, Jesus te olhou e você expulsou Jesus de lá e ele foi embora. Mas ele resolveu te dar uma segunda chance. Jesus voltou para Nazaré porque ele ainda quer que você acredite nos seus sonhos. Jesus voltou a Nazaré porque ele ainda acredita que você pode receber o seu milagre. Mas Jesus não está satisfeito e ele não opera onde há incredulidade. Ele não pode operar se você não crê. Eu estudei um pouquinho e entendi o porquê que a expressão ali no original diz que Jesus não pôde operar ali milagres. Aí de vez em quando assim me dá uns nó na cabeça, porque a Bíblia diz que Jesus pode todas as coisas. Se ele pode todas as coisas, por que ele não pôde operar ali sinais e milagres? Se ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, por que ele não pôde fazer ali milagres? Aí a maioria dos estudiosos afirma que Jesus não pôde ali fazer milagres porque ele não pode agir na incredulidade. Ele só age quando você crê que ele é o seu Deus, que ele é o seu Senhor. Jesus deseja nessa noite aumentar a sua fé. Jesus deseja nessa noite honrar a sua fé. Jesus deseja nessa noite te fazer não como Nazaré, mas como um dos 12 que estavam em Nazaré, que ouviram o chamado, colocaram seus olhos em Cristo e continuaram, mesmo que as coisas estavam difíceis, mesmo que as notícias eram contrárias.